Tem muita gente que acha que a filosofia é uma espécie de cracolândia, que as pessoas ficam fumando para fugir da realidade. Isso não tem nada a ver com a filosofia. É uma crise da filosofia que a gente precisa analisar. É sobre isso, nesse vídeo, que a gente vai falar. Existe um preconceito justificado que as pessoas acham que a filosofia é uma espécie de cracolândia, em que as pessoas entram no prédio da cracolândia ou da filosofia para fugir da realidade. Então as pessoas ficam lá viajandonas, todo mundo curtindo e tal, que as pessoas não querem tocar nessa vida difícil, né? Nessa coisa que não é gostosa, que é o que a gente pode chamar de dia a dia cotidiano. Então, existe isso, existem pessoas que realmente querem fazer da filosofia uma viagem à maionese. O que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte: a filosofia não tem nada disso. A filosofia é anti-cracolândia. A filosofia é uma ferramenta humana para ajudar o ser humano a viver melhor. A filosofia é amor à sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade que a gente tem de entender e lidar com a vida. Essa é a minha opinião. Entender e lidar com a vida. Então, o amor, a sabedoria é a capacidade que a gente tem de amar, de compreender e de lidar, de ter jogo de cintura com a vida. Então, tudo quando a gente começa a ter dificuldade de pensar e agir de alguma forma, de algum jeito a gente está tendo um problema reflexivo que a gente tem que parar para pensar. Determinados problemas vão subindo no edifício do conhecimento, que tem os problemas no térreo, depois tem as metodologias que atuam sobre os problemas, as teorias que atuam sobre as metodologias e a filosofia que atua sobre as teorias. Então, determinados problemas vão começando a ficar enrolados embaixo, né? Vão subindo, vão subindo, vão subindo, e num determinado momento chega lá em cima da filosofia, que vai tentar ajudar aqueles problemas, que de novo vai descer, criando teorias, criando metodologias, atuando sobre os problemas e depois subindo numa espécie assim de sobe e desce em que você tem que fazer. Então, um bom filósofo, uma pessoa que trabalha com conhecimento, o que ele vai fazer? Ele está musculando o tempo todo. Ele vai na filosofia, desce para os problemas, vai para a filosofia, desce para os problemas. Quando o cara se isola na filosofia, ele ignora os problemas, ele não sobe e desce. Ele perde as referências de que a filosofia tem como missão ajudar os andares de baixo. O andar de baixo tem a missão de atuar no andar de baixo até chegar aos problemas e voltar num processo dinâmico, né, de aprendizado. O que acontece hoje com a crise da filosofia, eu explico essa crise da filosofia porque a gente está saindo de uma era de concentração de mídia, né? De maneira geral, as pessoas foram hipnotizadas pelo rádio, pela televisão, pelos veículos de massa. As pessoas passaram, né, a ser muito mais pragmáticas, baixa capacidade de reflexão, baixa capacidade, pouco estímulo de reflexão, uma escola voltada para assuntos e não para problemas, quer dizer, formatadoras de pessoas para trabalhar num determinado contexto, e tudo isso contribuiu para uma certa crise da filosofia. Eu acredito agora que com as novas mídias, com o aumento da inovação, com uma educação voltada para problemas, nós já estamos tendo um renascimento da filosofia. E a gente vai perceber que a filosofia tem muito pouco de cracolândia e tem um elemento bastante forte de praticidade, de pragmatismo, no sentido de determinados problemas precisam ser analisados num determinado contexto para que eles voltem lá para baixo e ajudem as pessoas a resolver seus problemas de sobrevivência e de qualidade de vida e de felicidade cada vez. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, assina o canal, participa e baixa a vinheta. Pode ler esse novo livrinho, esse novo e-book que eu estou escrevendo, ainda em fase beta, né? Na verdade está em fase alfa, e depois ele vai caminhar, se tudo der certo, para as livrarias daqui a uns 6 meses, um ano, quando já estiver bem mais amadurecido. Por enquanto, é de graça e você pode baixar, comentar, discutir e participar da produção. Fica ligado.